E aí, pessoal do terceiro? Eu não ia fazer essa matéria não ia falar dessa matéria não, porque é uma matéria foda de difícil. Mas vamos começar a fazer ela aqui. Vamos falar dela. Vai ser mais de uma aula para falar dela, porque ela é extremamente complicada. Engenharia genética é algo que um pet eu acho que não conseguiria explicar, de tão fodástica que ela é. Vamos lá então. Esse primeiro passo eu vou ler aqui explicando, explicando ponto a ponto de cada um dos títulos, beleza? Noções gerais da engenharia genética. A engenharia genética é um conjunto de técnicas que tem por objetivo manipular o material genético. São técnicas que permitem identificar, isolar, multiplicar genes. Eu identifico, eu isolo e multiplico genes, bem como construir moléculas híbridas de DNA. Isto é, DNA constituído por segmentos originários de diferentes espécies de seres vivos. Vocês devem estar pensando, eu já vi isso em algum lugar. Sempre que faz isso dá merda. Utilizando complexas e modernas técnicas de laboratório, a engenharia genética é capaz de isolar um gene e determinar a sequência dos seus nucleotídeos, ou seja, das suas bases. Juntar nucleotídeos e produzir um gene. O conjunto de nucleotídeos é um gene. Alterar a sequência nucleotídica de um gene, produzindo assim um gene mutante. Introduzir no DNA de um vírus ou de uma bactéria um gene extraído de outro organismo. O cientista bom, quando faz isso, já pensa anos à frente. Nossa, dá pra fazer tanta coisa. Não, eu posso ajudar tanto a humanidade. Não, eu posso fazer através da bioengenharia, eu posso curar tanta coisa. Aí vem o pessoal que pensa em guerra, que pensa em matar. Pô, eu acho que eu posso mudar o humano aí, hein? Acho que eu posso fazer um humano mutante aí, tal coisa, coisa e tal. Só que mexer com engenharia genética é muito complicado. Por quê? Se você altera um gene num determinado organismo, você não está alterando só um gene. Lembrando que tudo tem o equilíbrio e tudo é um efeito dominó. Se você mexe uma pecinha num determinado local, você altera um contexto inteiro. Concorda? Se você altera um gene, por exemplo, no o ser humano. Vamos pegar, por exemplo, o ser humano. O ser humano ele tem um gene desativado de hibernação. Sim, o ser humano poderia hibernar. E tem esse gene no DNA desativado. Aí vem um cientista maluco, e se eu ativar isso? Mas se você ativar esse gene, isso vai gerar um efeito dominó, você concorda? E gera um efeito dominó alterando todo o segmento de genes que faz parte. Beleza? Então, essa engenharia genética é algo importante, mas algo que precisa ser muito bem estudado ainda, porque a longo prazo ninguém sabe o que vai acontecer. Continuando, a tecnologia do DNA recombinante. Em 1973, o geneticista Stanley Norman e o bioquímico Herbert Boyer obtiveram o primeiro organismo transgênico, ou seja, transgênico modificado geneticamente, que foi a bactéria Escherichia coli, que recebeu um segmento de DNA da rã africana Xenopus laevis. Com essa tecnologia do DNA recombinante, produziram posteriormente vírus, bactérias e até plantas e animais transgênicos. Isso continua sendo feito até hoje. A clonagem de DNA significa produzir inúmeras cópias idênticas de um mesmo fragmento da molécula de DNA. Ou seja, clonagem o que é? Pegar uma faixa do DNA e produzir diversas faixas daquele mesmo segmento. Esse processo tem início com o isolamento pela ação da enzima de restrição de fragmentos de DNA a serem clonados. Ou seja, pega-se parte do DNA e isola ele. Mas como que vai fazer esse isolamento? Através de uma enzima de restrição.
Depois de isolados, esses trechos são introduzidos no DNA de outro organismo, principalmente vírus e bactérias, chamados vetores. Então, quem são os vetores? Os vetores é quem irá receber esse pedaço de DNA que foi restringido, que foi clonado, que foi pegado. Ao se reproduzir esses micro-organismos, principalmente ao se reproduzir esses micro-organismos, multiplicam as moléculas recombinantes, dando origem a muitas cópias idênticas. Consegue-se, desse modo, produzir grande número de cópias exatas, clones, de um mesmo trecho de DNA. No experimento que Stanley fez, os pesquisadores inseriram uma pequena porção de material genético de uma rã em um plasmídio da bactéria. Lembrando que o plasmídio é como se fosse o segundo material genético da bactéria. Lembram? Se não, dá uma olhada nos meus vídeos aí que tem explicando sobre qual que é a função do plasmídio. Os plasmídios são pequenos DNAs em forma de anéis, encontrados no citoplasma da bactéria. Posteriormente, quando esses micro-organismos replicam seu DNA, multiplicam junto um novo segmento inserido, adquirindo assim genes de outra espécie, que passam a se expressar e funcionar normalmente nos descendentes da bactéria. Ou seja, inseriu parte desse DNA dessa rã no plasmídio da bactéria. Quando ela se reproduziu, então, pessoal, quando transferiu essa parte de DNA para o plasmídio, ele se reproduziu. Lembrando que a reprodução das bactérias, nesse caso, quando ela troca o material de plasmídio com outra bactéria, chama transdução. Aí, ela gerou diversos clones com esse pedaço de DNA inserido. Entenderam o que os genetistas fizeram? Simplesmente pegou parte do DNA da rã, colocou no plasmídio da bactéria, e essa bactéria conseguiu se reproduzir, gerando diversos clones com aquele pedacinho de DNA da rã. Continuando. Um dos exemplos mais conhecidos dessa tecnologia refere-se ao gene para a produção da insulina humana, introduzida na bactéria Escherichia coli. Aposto que você está pensando, enquanto vocês vão lendo isso, enquanto vocês vão escutando essa explicação, passa mil coisas na cabeça, porque é muito difícil de imaginar essas coisas acontecendo, sabe? Assim, culturas, voltando, um dos exemplos mais conhecidos de tecnologia refere-se ao gene para a produção da insulina humana, introduzida na bactéria da Escherichia coli. Assim, culturas de Escherichia coli transgênicas produzem em laboratório grandes quantidades de insulina humana, usada no tratamento diabético. Beleza? No passado, a única forma de obter insulina era extraí-la do pâncreas de animais como bois e porcos. Imagina você tem diabetes, você precisa de insulina. Lembrando que a insulina é responsável por controlar o nível de glicose no sangue. Você precisa de insulina. Como você vai conseguir essa insulina? Aí vem seu pai, pera aí, eu tenho um amigo que tem um porco e nós vai tirar a insulina do pâncreas do porco e nós vai te colocar esse negócio e vai controlar a sua glicose. Você já pensa, será que isso vai funcionar? Então era assim que era antigamente. Atualmente, como que isso funciona? Atualmente é através da produção de grande quantidade através da Escherichia coli, modificada transgenicamente. Aí, no pet de vocês, tem o desenho explicando direitinho como que ocorre isso. Vamos ler juntos? Explicação por explicação? Vamos lá. Na figura 1, os plasmídios, que são pequenos anéis de DNA, são isolados da bactéria. Através de quê? Lembra da enzima de restrição. O gene que se deseja transferir é isolado de uma célula de outro organismo. O gene é enxertado no plasmídio bacteriano, chamado agora de DNA recombinante. Se perguntar na prova, o que é um DNA recombinante? DNA recombinante é o DNA modificado.
o plasmídio modificado, concorda? 4. O plasmídio é recolocado na célula bacteriana, agora uma bactéria recombinante, porque ela está modificada. A bactéria recombinante reproduz-se no meio de cultura e os genes. Tá dando uma sombra meio maluca aí, vocês perceberam? Eu, hein? As bactérias recombinantes reproduzem em meio de cultura e o gene estranho sofre duplicação. Cada bactéria resultante tem, assim, sua cópia do gene transplantado. Desse momento em diante, há 2 caminhos possíveis. Nesse caso, o caminho que vai para o 6, a insulina é usada no tratamento do diabético. O 7, a planta recebe o gene que a torna resistente a insetos. Ou seja, o que esse exemplo está dando? Ele está te mostrando 2 coisas que pode fazer. Através é o mesmo mecanismo, só que com explicação diferente. Num, está se fazendo uma planta transgênica. Na outra, está se fazendo a produção de insulina em massa através da Escherichia coli, que acaba sendo transgênica, concorda? Beleza, continuando. 8. As bactérias recombinantes são usadas diretamente na fabricação do produto gênico, que interessa como a insulina ou o hormônio de crescimento humano, utilizado no tratamento no caso de danismo. Cópias do gene são isoladas e transferidas para organismos que se quer modificar. Exemplo, plantas que recebem genes que a tornam resistentes a ataques de insetos. Ou seja, com um só exemplo, esse pequeno desenho está te mostrando como que se faz a transgenia da insulina, a transgenia de uma planta, a transgenia de um hormônio, como que se funciona essa produção em massa, beleza? Pessoal, vamos terminar essa aula por agora. É pouco? Mas é aquela pequena explicação que vai te ajudar a entender, beleza? Até daqui a pouco.